Primeiro verso de número 31. Nós vamos meditar nessa palavra. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. É fácil de encontrar. Diga glória a Deus. Amanhã tem escola dominical. Aleluia. Todos encontraram? Diga, eu encontrei. Eu encontrei. Aleluia. Todos estão aí? Amém. Lemos o texto que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Capítulo 2, verso de número 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Tome teu assento e vamos apreciar a palavra do Senhor nessa noite deste sábado. Eu quero ministrar subordinado ao tema a autoavaliação. A autoavaliação é algo que traz melhorias para a vida de um ser humano, desde que ele tenha consciência daquilo que precisa ser melhorado em sua vida. Desde que ele tenha consciência de que ele pode e deve melhorar. A autoavaliação. Nós encontramos aqui, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando todas as coisas. Deus está estabelecendo nos primeiros dias, dando ordem à criação. No primeiro dia, Deus diz e cria a luz. No segundo dia, Deus separa os firmamentos. No terceiro dia, Deus faz a separação da porção seca das águas. No quarto dia, Deus cria os luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E você vai percebendo que no quinto dia Deus então dá vida à criação. No quinto dia Deus cria os peixes e as aves. No sexto dia Deus vai criar os animais e o homem. E você percebe que no término de cada dia, você lê no capítulo 1, você vai perceber que Deus ele está dizendo a cada dia que o que ele fez no término do dia, ele autoavalia a sua obra e ele diz, é boa, é perfeita. Deus não chama os anjos, Deus não chama os querubins, Deus não chama os serafins para avaliar a obra. Ele mesmo está dizendo que a obra é boa. E no capítulo 31 que nós lemos, você observa que Deus está dizendo, depois de tudo que ele tinha feito, ele diz que era tudo muito bom e foi tarde e manhã do dia sexto. Porém, no capítulo 2, no verso de número 18, não se sabe quanto tempo se passou, não tem noção deste período, mas no capítulo 2, no verso 18, Deus está observando e ele autoavalia tudo que ele havia feito e ele diz que não é bom
que o homem esteja só. Fale-ei uma disjuntora para que esteja diante dele. O que aconteceu, visto que no verso 1, nos capítulo 1 de Gênesis, Deus estabelece tudo, porém no capítulo 2, verso 18, Deus agora observa, autoavalia, e ele diz que não é bom que o homem permanecesse só. Ele iria trazer para ele, fazer para ele uma disjuntora. Não está aqui em pauta a soberania de Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é eterno, ele pode, ele faz, ele cria, ele levanta o homem e ele também abate. Porém, Deus, ele nos ensina aqui que o próprio Deus, ele autoavalia a sua obra e ele não apresenta nenhum tipo de situações que porventura pudesse gerar ou trazer um problema. Deus, ele olha e ele preenche em sua autoavaliação algo que era necessário para a vida do homem. Deus, ele está preenchendo vazios em mim e em você. Você crê assim? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele está sempre autoavaliando e ele está buscando meios de preencher esses vazios. Deus, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, no capítulo 1, no capítulo 2, ele autoavalia, ele diz, não é bom que o homem viva só. E Deus então estabelece o quê? A adjuntora, a companheira. Deus leva o homem a um sono profundo e tira da sua costela um osso e faz então essa adjuntora para que pudesse estar junto com ele. Adão então ele recebe este presente de Deus, que é a mulher, esta espécie tão maravilhosa, especial e misteriosa. A mulher, ela é meiga, ela é sensível, ela é sábia, ela é bela. E o que seria de nós sem as mulheres? Esse ser misterioso, na mesma intensidade que ela é decidida, ela também tem as suas indecisões. Na mesma proporção que ela é forte, ela também é frágil. Que ela é carinhosa, ela às vezes se torna agressiva. Mas Deus as trouxe e a colocou do lado deste varão. E Adão então ele disse, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E então Deus preencheu aquele vazio que estava. Agora, olhando para um outro ponto de vista, no século em que nós vivemos, diante de toda a evolução que nós vivemos, eu quero que você compreenda isso, que depois nós vamos aplicar tudo isso em nossas vidas. Deus se autoavaliou sua obra. Nós vivemos hoje uma evolução maravilhosa, extraordinária. Mas há anos atrás não era assim. Há anos atrás não tínhamos essa evolução que nós temos hoje. O homem começou então a se autoavaliar tudo aquilo que havia já sido feito. Na área automobilística, nós encontramos o quê? Que no decorrer de anos, como eram os automóveis naquela época, o homem foi desenvolvendo
o homem foi criando e se autoavaliando, avaliando aquilo que já havia sido criado por um próprio homem, e foram preenchendo e foram melhorando os automóveis. E hoje você tem esse automóvel maravilhoso que é, com ar-condicionado. Antigamente o automóvel, para ligar, você ia na frente de uma manivela e você tinha que rodar aquela manivela para o automóvel funcionar. As coisas foram evoluindo porque o homem, ele teve que fazer a sua autoavaliação em todas as áreas. As cores apareceram, os automóveis não tinham as cores como tem hoje, foram descobertas. Na área da telecomunicações, eu estava lendo a telegrafia, o meio de comunicação, era por sinais emitidos e por meios desses sinais, eles sabiam e podiam comunicar-se com outros. Foi criado por um americano em 1838 e chegou ao nosso Brasil em 1857. Mas nós encontramos hoje o quê? O homem e a sua evolução, a autoavaliação. Já não é mais a telegrafia, já não é mais aquele sistema, mas foi inventado o telefone, as coisas foram evoluindo, e hoje nós temos esse pequeno aparelho que você tem, que praticamente todos o ser humano tem. É muito difícil uma pessoa não ter, pelo menos dentro dos países de primeiro mundo. As pessoas têm, as pessoas precisam dele, as pessoas podem se comunicar com outros, com os parentes, está em outra nação, e ao mesmo tempo o poder vê-los. Tamanha evolução, tamanha avaliação que o homem foi fazendo de si mesmo, dos seus próprios projetos, dos seus próprios valores. Eles foram olhando e foram aprimorando as coisas. Na área da medicina, da mesma forma. Hoje a medicina está de uma forma extremamente avançada, mas outrora não era assim. Era nada mais experimentos, pensamentos, projetos, e que foram desenvolvidos, foram melhorados. E hoje nós temos esse avanço na medicina, esse avanço no mundo em que o homem, ele consegue fazer uma cirurgia estando nos Estados Unidos em um paciente, estando em um outro país, por meios que foram criados pelo homem. Tamanha evolução. Mas isso tudo traz para nós que o homem precisou de se autoavaliar os seus projetos. No nosso Brasil, as pessoas estão reivindicando que o Congresso venha poder reaver as leis, a Constituição, porque está ultrapassada. Algo precisa ser avaliado, e a avaliação, ela traz melhorias. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: a autoavaliação traz melhorias para a tua vida. Quando nós conscientizamos de que precisamos melhorar. Amém? Quando o ser humano ele conscientiza que ele pode melhorar, que ele precisa melhorar, então algo de bom vai acontecer. Vai acontecer. Agora vamos aqui
aplicar um pouco tudo isso em nós. Em nós. Uma vez que eu tenho a convicção de que eu sei que a autoavaliação vai trazer melhorias para mim, eu preciso então melhorar, me autoavaliar todos os dias. Todos os dias, o homem precisa se autoavaliar o seu dia, a sua conduta, o seu caminhar, o seu trabalho. Um rapaz, quando ele se forma na engenharia, ou em qualquer uma outra área, ele começa a evoluir, ele começa a executar a sua função, ele começa a trabalhar, mas com o decorrer do tempo, vamos dizer um arquiteto, com o decorrer do tempo ele vai estar mais ciente da planta que ele está executando. Com o decorrer do tempo ele vai estar mais ágil naquilo que ele está fazendo, porque ele vai aprimorando, ele vai melhorando, ele vai autoavaliando a sua conduta, e ele vai progredindo e melhorando. Você diga amém por isso? Amém. Uma vez que eu entendo que eu preciso de me autoavaliar todos os dias, eu preciso entender e assumir que algo que eu fiz precisa de melhorar. Algo que fizemos e que eu não vou mais cometer aquele mesmo erro. Eu não vou mais cometer aquela falha. Para isso acontecer, as melhorias na minha vida, o primeiro ponto esta pessoa precisa assumir. Ela precisa assumir o seu erro. Ela precisa assumir a sua posição. Porque o mais difícil para o homem, para alguns, é assumir que ele errou. É assumir que aquilo que ele fez, da forma que ele fez, precisa de melhora. São poucas pessoas, ou na verdade só os sábios aceitam este tipo de posicionamento. Porque o tolo ele não aceita. O homem tolo ele não aceita a crítica, porque a crítica pode ser construtiva e destrutiva, mas ele não aceita, pode ser positiva e negativa, e a positiva e negativa ela trabalha junto, depende da forma que a pessoa vai expressar, para não desvalorizar aquilo que a pessoa fez. Mas a primeira conduta é assumir, e as pessoas às vezes, elas não querem assumir, não, aquilo que eu fiz tá bom, é desse jeito e não precisa de melhoras. É um erro que as pessoas cometem. Porque Deus, segundo muitos, e as mulheres gostam disso, que Deus, quando criou a mulher, ele melhorou. E as mulheres adoram a dizer isso. E alguns dizem, brincando, que Deus criou o homem primeiro para a mulher não dar palpite. Essas são brincadeiras que as pessoas usam. Mas eu preciso de assumir. O homem precisa assumir que o que ele fez precisa de uma melhora. Por quê? Porque está na índole humana de não assumir às vezes que algo precisa ser melhorado. Não, do jeito que eu educo meu filho tá bom. Do jeito que eu educo é assim e não preciso de nenhum conselho. É assim que eu faço. Há pessoas que às vezes elas não querem mudar. É preferível apontar o erro de alguém ou a culpa de alguém do que assumir seu próprio erro, de assumir a sua própria culpa. Num trabalho, as pessoas às vezes cometem erro
e no meio de tantos funcionários, você às vezes não vai encontrar quem fez aquele serviço mal feito. Você não vai encontrar quem quebrou aquela ferramenta. Porque às vezes a pessoa não quer assumir aquilo que ele fez. Ele não quer assumir. Ele põe a culpa na pintura, ele põe a culpa na lixa, ele põe a culpa no tempo, ele põe a culpa em alguma coisa, mas ele evita de assumir aquela conduta. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Você sabe da história com Adão e com Eva. A palavra do Senhor nos diz que Deus disse para eles que eles poderiam comer de todas as árvores, das frutos das árvores que estavam ali, mas daquela árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam comer nem sequer tocá-la. Deus diz, estabelece, Deus fala para o homem, para a mulher. E o que acontece? Eles comem do fruto. E quando Deus se apresenta a eles e procura o homem está escondido, porque quem não assume, ele se esconde. O homem está escondido e Deus o chama e começa um diálogo com o homem. E agora o homem, ele começa a dizer para Deus, em vez de assumir, ele está atribuindo a Deus o culpado. Ele disse que foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer do fruto. Em outras palavras, eu não te pedi, mas o Senhor que me deu essa mulher, o Senhor me deu um sono profundo, e o Senhor trouxe ela para mim. E o homem não assume. E agora, Deus vai dialogar com a mulher, e a mulher pega e diz o quê? Não, eu também não sou a culpada. A culpada é a serpente que me enganou. E você percebe que o homem, ele foge dessa situação. E aplicando isso em nossas vidas, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 28 em diante, que é o texto da ceia do Senhor, Paulo, no versículo de número 28, ele diz que o homem precisa se autoexaminar para que ele venha comer do pão e beber do cálice do Senhor. Porque aquele que bebe e come do cálice e do pão, e come do pão indignamente, ele não faz parte. Ele vai comer para a sua própria destruição. Trazendo isso e aplicando em nossas vidas, eu preciso me autoexaminar, me autoavaliar e não me esconder, mas assumir que aquilo que eu faço pode melhorar. Aquilo que eu faço pode melhorar. Aquilo que eu falei para aquela pessoa, da forma que eu me expressei para aquela pessoa, eu não posso voltar a fazer aquilo. Assumir o erro. Assumir que aquelas palavras que saíram dos meus lábios não poderiam sair dos lábios de um novo convertido. Não poderia sair dos lábios de um homem, de uma mulher de Deus. Mas para isso eu preciso assumir que eu preciso melhorar. Eu não posso apontar e dizer, mas ele me tirou, me deu, como diz os postos caldenses, me deu nos nervos. Me deu nos nervos, eu não aguentei, pastor. Eu entreguei tudo que já estava aqui. Eu preciso assumir e dizer, os fortes suportam os fracos. Paulo, ele diz isso. E eu não posso atribuir erros às pessoas, eu tenho que assumir. Eu tenho que me apresentar e dizer, eu não posso, a minha conduta não pode ser essa, eu tenho que melhorar. E não dizer como às vezes as pessoas dizem, não, eu sou assim mesmo. Não, eu converti, o Senhor
tocou no meu coração, mas eu sou assim, estupim curto. Falou, entrego, pastor. Tem que ser profeta. Falou, pisou, eu falo. Tem pessoas que são comparadas com balde. Ela recebe. Ela é da paz. Balde. Há pessoas que é um copo. Passa uma gota. Tem pessoa que é um pequeno cálice desse tamanho. Esse aí é o estupim curto. Não levo desaforo para casa. Já viu isso? Não levo. Parece Pedro acompanhando Jesus, mas com a espada na cintura. É discípulo do Senhor, está com o Senhor, está na oração e a peixeira está do lado. Eles estão no Getsemane orando e quando chega a tropa, Pedro tira a espada da cintura e corta a orelha de Malco. E Jesus fala, que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está comigo? Eu não vim para matar, Pedro, eu vim para salvar. Jesus então é obrigado a fazer uma cirurgia rápida na orelha de Malco. Ele pega a orelha de Malco do chão e põe de novo na orelha. Põe de novo. Não, Pedro, não é isso. O que eu quero te dizer? Que nós precisamos melhorar. Você ainda não atingiu a estatura de Cristo. E a Bíblia nos fala que nós precisamos almejar e alcançar a estatura de Cristo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, o negócio é sério. Por isso que eu preciso me autoavaliar a minha conduta e assumir os meus erros, me autoexaminar, melhorar o meu vocabulário, o meu jeito de falar com as pessoas, o meu jeito de dialogar com os filhos, com o patrão, com as pessoas na rua. Como que eu devo, em que áreas eu preciso melhorar? Eu preciso assumir que eu não sou perfeito, que eu sou falho, que eu sou imperfeito, mas eu caminho com Cristo e Ele vai me aperfeiçoando através da sua bondade, da sua graça. Que eu preciso melhorar. Eu preciso ter paciência. Eu preciso desenvolver isso. Eu preciso assumir que aquela decisão que eu tomei foi errada. Foi eu que tomei a decisão. Foi eu que decidi fazer aquilo. Agora eu tenho que assumir essa situação. Fez? Assuma a situação. Não repasse isso. Exemplo: o filho pródigo. Grande exemplo que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele toma uma atitude, ele não pede conselho, ele resolve, chega no pai. Em outras palavras, vamos dizer que ele chegou ao ponto de afrontar o pai e dizer: pai, eu quero a minha herança, não é meu tempo, o Senhor ainda está vivo, porque o pai não era obrigado a dar a herança, mas ele chega e o pai diz: tudo bem, eu vou te dar a sua herança, essa é a sua decisão, é isso que você resolveu, então toma parte da tua herança, segue o teu caminho. E o filho pródigo, ele pega a sua herança, pega o seu dinheiro, deixa a casa do pai, deixa a mãe, deixa os irmãos, deixa tudo e vai seguir o seu próprio destino, os seus sonhos, os seus projetos. Ele vai, e a palavra diz que ele gasta tudo, ele é enganado na verdade, porque as amizades interesseiras, as amizades que levam o homem, enganam o homem, porque ele
casa do pai simboliza o Senhor, simboliza a igreja, enquanto o filho pródigo simboliza aquele que dá as costas para o Senhor e se volta para o mundo. O filho pródigo se distancia, gasta tudo que tinha, toda a herança, todo o dinheiro, mas ele assume que ele errou. Aí, ele se autoavalia quando ele está no meio dos chiqueiros, tratando dos porcos, uma vontade louca, diz o texto, de comer as bolotas, porque ele não comeu as bolotas, ele ficou a ponto de comer as bolotas do porco, a comida que estava dando para os porcos. Ele olhou aquilo e disse: que picanha, que coisa deliciosa, eu vou comer isso. Mas ele se autoavalia e ele diz: eu tomei a decisão errada, eu errei. Ele olhou para o céu, diz o texto, e disse: Senhor, meu Deus, eu errei, eu tomei uma decisão errada, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu estou aqui, eu peço perdão, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque agora eu reconheço o meu erro, e eu não quero mais ter recebido como um filho, basta ser recebido como um servo. Igual os servos que estão lá na casa do meu pai. Porque ele assume. E diz o texto que ele regressa. E ele chega e relata para o pai. O pai o avista de longe. Ele chega e ele diz: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele assume. E quando eu assumi os meus erros, as coisas vão mudar na minha vida. Diga glórias a Deus por isso. Porque o texto nos diz que quando ele volta, ele assume, ele diz: eu pequei, eu errei, eu assumo que eu tomei a decisão errada. O pai o abraça, o pai põe um anel no dedo dele, o pai põe vestes para ele, o pai manda matar o melhor novilho da fazenda e faz um banquete para ele, porque o pai diz: aquele que estava morto voltou a ter vida, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A autoavaliação vai trazer melhorias para a minha vida. Segundo exemplo, estou quase finalizando. Zaqueu. Dentro desse mesmo tópico aqui, Zaqueu, ele assume, ele reconhece que o que ele estava fazendo, trabalhando para os judeus, era errado. Ele assume e ele procura um meio de encontrar com Jesus. E você conhece o texto, ele faz de tudo no meio da multidão, a multidão o impede, porque ele era de pequena estatura, mas ele olha, conhecedor da região, ele diz: Jesus vai passar ali perto, e ali perto tem uma árvore, e ali perto eu vou subir ali, porque Jesus vai passar por ali. Ele vai e sobe na árvore, e quando Jesus está passando debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, hoje convém posar na tua casa. Zaqueu então vai com Jesus para casa, e Zaqueu assume que era um pecador, que era um miserável. Ele assume ao ponto de dizer: tudo que eu tenho eu vou dar. Se eu roubei, eu enganei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar, agora eu assumo que eu estava fazendo coisa errada. Então o meu assumir muda a minha história, porque Jesus diz: hoje entrou salvação para esta casa, para essa família. Aleluia. Quantos lares, casamentos são destruídos porque os cônjuges não assumem seus erros? Quantas pessoas às vezes têm problemas ministeriais dentro das igrejas por falta de assumirem que deixaram de fazer? Porque não assumem que estão deixando as coisas
estão fazendo relaxadamente, estão atribuindo a fulano, a Beltrano, e não é fulano e nem Beltrano, é Satanás que está tentando impedir que as coisas na tua vida melhorem. Não é o adversário que é o teu adversário e o meu, não é o irmão. O segundo ponto que Deus ministrou ao meu coração, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é que para que eu venha me autoavaliar, é necessário pelo menos 4 princípios. Pelo menos, eu coloquei aqui, pelo menos 4 princípios. Eu tenho que me autoavaliar. Você percebe que Deus, no verso 31 do capítulo 1 e no verso 18 do capítulo 2, Deus, Ele não mandou os anjos preencherem. Ele que preencheu o vazio que estava no homem, apenas no homem. Não em animais, nem nada mais do que havia sido feito. Apenas na vida do homem, o Senhor preencheu o vazio. E aqui, pelo menos 4 princípios que eu preciso ter para me autoavaliar, porque quem vai te avaliar é você. Primeiro, sinceridade consigo mesmo. Sinceridade diante do que você está vivendo. Segundo, transparência, que está ligado à sinceridade, transparência total. Terceiro, maturidade, porque para assumir precisa ter maturidade. Quem não tem maturidade não assume nada. Maturidade. Quarto, consciência de que errou. Você pode repetir comigo? Sinceridade, transparência, maturidade, consciência. Pelo menos esses 4 pontos vão fazer a diferença na minha vida. Se eu tenho isso e aplico isso na minha vida, fazendo essa autoavaliação da minha vida, eu vou olhar para mim e vou dizer: eu não fui sincero com aquela pessoa. Eu não fui transparente com aquela pessoa. Eu não tive maturidade para tratar com aquela situação. A minha consciência está me dizendo. E a consciência não tem como enganá-la. Ela está aí presente. Terceiro ponto. Deus, Ele quer que o homem reveja seus caminhos e seus frutos. Deus, Ele não quer que o homem fizesse como a nação de Israel, Judá. Judá se envolvia com os Balaíns, e Deus agora chega para Judá e diz: o que vocês estão fazendo? Reconheçam os seus erros. Capítulo 2 de Jeremias, verso de número 23 e 24. Olha que palavra tremenda que Deus dá ao profeta Jeremias para falar à nação de Israel, para falar a Judá. Verso de número 23. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Balaíns? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes. Dromedária, ligeira és, uma jumenta, em outra versão, uma jumenta ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Em outra versão está dizendo: no dia que essa jumenta estiver no cio, todos irão saber. A nação de Israel estava totalmente envolvida no pecado.
E o desejo de Deus é que ela viesse a assumir os seus erros, entender que o caminho que eles andavam não era o caminho que Deus havia estabelecido para a nação que ele tirou do Egito. Assim, são pessoas que elas não conseguem enxergar. Você conhece pessoas assim, que não conseguem enxergar. Elas estão caminhando em rumo a um abismo, na idolatria, adorando a deuses estranhos, no pecado, na prostituição, na mentira, e não conseguem enxergar que estão erradas, não conseguem ver que o caminho é um caminho que conduz à morte, que para o homem é caminhos que parece perfeito, mas o final tem caminho de morte. É caminho de morte. E não é morte que Deus tem para nós. Deus, Ele quer que venhamos rever os nossos caminhos. E que os nossos frutos, que eu mesmo venha olhar para a árvore que sou e ver quais são os frutos que eu estou dando. Assumir, olhar e dizer: esse fruto não está bom. Este fruto está uma coisa terrível, ninguém quer. Você vai numa feira, você olha e você não pega uma fruta podre. Você não pega uma banana estragada. Você não pega uma maçã estragada. Não, você não pega, ninguém pega. Ninguém vai levar lixo para a sua casa. E assim, Deus fala conosco que nós precisamos autoavaliar os frutos e os meus caminhos. Aonde esses pés estão pisando? O que esses ouvidos estão ouvindo? O que os meus olhos estão vendo? O que sai dos meus lábios edifica ou mata? É construtivo na vida do meu irmão ou é destrutivo na vida dele? Porque eu posso ajudá-lo a melhorar. Eu posso fazer uma crítica construtiva e essa pessoa precisa ter a maturidade, a sinceridade de compreender e entender que aquilo não é para matá-lo, mas aquilo é para melhorá-lo. E isso, se alguém chegar a você, você precisa olhar dessa forma e não se defender. É lógico que precisa de um método de falar, de um método de conversar com a pessoa, mas em tudo, nós que somos irmãos em Cristo, o que nós precisamos melhorar em nossa conduta, o que eu preciso melhorar em minha igreja, o que eu preciso melhorar para a cidade de Monte Verno, o que eu preciso melhorar no meu trabalho, diante do meu patrão, o que eu preciso melhorar para os meus pais. Como eu posso melhorar? Eu preciso me autoavaliar. Romanos 8:8 diz: os que andam na carne não podem agradar a Deus. Os que cometem, os que não têm frutos, não podem agradar a Deus. Porque não tem como estar ligado na videira e dar frutos maus. Há pessoas que estão dentro das igrejas espalhadas na face da terra, que se converteram, mas ainda não foram totalmente transformadas por Deus. Não conseguiram ainda abandonar ainda os amuletos do passado. Não conseguiram ainda deixar totalmente ou matar totalmente o velho homem. E permite ficar meio metade, meio ali 20% ali. Estou melhorando, tá bom assim já. O bom é inimigo do melhor.
Não tem nada bom. Olha para o teu irmão e diga para ele, não está bom a sua vida do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Deus vai melhorar esse negócio na tua vida. Diga glória a Deus por isso. Diga, Deus vai melhorar a minha vida. Não está bom do jeito que está. Aleluia. Você crê que Deus pode melhorar isso aí? Diga glória a Deus. Não adianta ficarmos aí. Não está bom nada. Sejamos sinceros. Sejamos verdadeiros. Matrimônio está bom? Está bom nada. Eu preciso tratar disso, preciso conversar. Eu preciso resolver isso. Está bom com o filho? O diabo está não. Vamos conversar. Vamos melhorar. Porque assim não pode. Eu preciso autoavaliar. Eu preciso assumir que as coisas têm que melhorar. Não podem continuar do mesmo jeito. O fruto tem que ser vistoso. A Bíblia diz que os nossos frutos, que Ele nos escolheu, nos nomeou, nos enviou, para que venhamos dar frutos. E que os nossos frutos venham ser frutos vistosos, frutos bons. E os meus frutos vai contra os frutos estabelecidos pelo mundo. Porque Romanos 8,8 diz, eu não tenho como agradar a Deus andando na carne. E os frutos da carne, Gálatas 5:19, verso 20 e verso de número 21. O que está dizendo? Paulo, ele está dizendo a uma igreja a respeito dos frutos ou das obras da carne. Paulo, ele está dizendo que as obras da carne é prostituição, é impureza. Eu vou ler o versículo ainda. É lascívia, que é sensualidade. É idolatria, adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. Idolatria não é só uma imagem de gesso, de pau. Há pessoas hoje, há cristãos idolatrando cantores. Deus está falando. Há cristãos às vezes se envolvendo em uma idolatria que só vai ser aquele cantor, aquele pregador. Não é ele que faz, é Deus que faz. Se aquela pessoa cantasse sem a presença do Espírito Santo, não vende nem CD, vende. Mas como é a presença do Espírito Santo, não vende. Porque é a glória de Deus. As obras da carne é porfias, que são brigas. Luta por superioridade. Emulações, que quer dizer ressentimentos. Inveja amarga do sucesso dos outros. E isso, Paulo está falando a uma igreja, aos Gálatas. Paulo está dizendo a eles, ei, as obras da carne não agradam a Deus. Desejo lutas por superioridade, cargos, amargura, e não sei o que. Ei, estes, diz a palavra do Senhor, não herdarão o reino de Deus. Quem anda nas obras da carne. E tem muito mais. Pelejas, ambições egoístas e cobiça do poder, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, tantas coisas Paulo está dizendo para uma igreja. Mas aí ele chega e ele diz, no verso de número 22, sobre os frutos do Espírito. E ele diz, os frutos do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito.
andemos também em espírito.